boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também nas redes sociais, você nos vê com imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e também interagir com o programa. O WhatsApp é o 973350038, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana, vamos aqui nesta segunda-feira com saúde, com empenho, com dedicação, e vamos formar aqui a nossa bancada para a análise, para o debate dos nossos assuntos de hoje. Eu apresento inicialmente o desembargador, doutor Henrique Nelson Calandra, advogado, especialista em direito empresarial, é ex-presidente da Associação Paulista dos Magistrados e também da Associação dos Magistrados do Brasil. Desembargador Calandra, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, amigos. É um prazer voltar a falar aqui pela Rádio Trianon para todo o Brasil e para todo o mundo, agora com a internet da China, a capital paulistana, nós podemos falar. Queria cumprimentar nosso companheiro de bancada, o advogado Alfredo Scaff, uma das grandes lideranças na advocacia brasileira, o que falta hoje em dia, né? Gente jovem e disposta, como o Alfredo, para defender os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, que é obrigado a conviver com uma tragicomédia a nível nacional. Saudar também a Zenildo, o Fausto Camunha, que são aqueles que vão propiciando essa possibilidade de estarmos juntos hoje. Muito obrigado pela presença mais uma vez, desembargador Calandra. Eu sigo aqui com a nossa apresentação, formação do nosso time para análise e debate dos nossos temas. Daniel Annenberg, administrador, sociólogo. Daniel, consultor da Fundação Vanzolini, todos sabem, foi vereador aqui em São Paulo, foi secretário municipal de Inovação e Tecnologia, também presidiu o Detran, idealizador do Poupa Tempo, muitos trabalhos realizados. Tudo bem, Daniel Annenberg? Mais uma vez, seja bem-vindo. É um grande prazer estar outra vez aqui no Gente que Fala, doutor Calandro, doutor Alfredo. Queria dar boas-vindas a todos, é ótimo debater com vocês, estamos aqui à disposição. Grande prazer, bom vê-los e bom ouvi-los. E o Daniel, sempre bom falar, a aparência não nega, não esconde, irmão da nossa colega, da nossa querida Sandra Annenberg, sobrenome famoso também, já identifica o parentesco com a Sandra Annenberg. Muito obrigado pela presença, Daniel. Também conosco o Alfredo Scaff Filho, doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, palestrante, ex-delegado de polícia e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Doutor Scaff, bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Obrigado, Mauro, pelo convite, Zenilda, ao Fausto Camunha. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, Daniel. Eu quero aqui agradecer a presença do meu colega, hoje colega advogado, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande. Estive com ele poucas vezes pessoalmente, mas o senhor, doutor Henrique, nos agracia de estar nos quadros da OAB hoje, e eu faço votos que eu possa te orgulhar no futuro próximo, para que a gente faça a verdadeira mudança e que a gente traga a OAB à normalidade, né? Na defesa dos colegas, trazendo transparência e eficiência. Obrigado pelas suas palavras. Eu tenho certeza que eu vou te orgulhar. Muito obrigado. Obrigado pela presença, doutor Scaff. E fechando aqui o nosso time, o Marcelo Lima. Ele é engenheiro químico da Associação Brasileira de Sprinkler e diretor-geral do Instituto Sprinkler Brasil. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem? Obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco sobre segurança contra incêndio e patrimônio histórico, que é um assunto sempre importante. Muito boa tarde a todos os outros membros da bancada. Vamos lá, pessoal, 12:06, o nosso primeiro assunto do programa de hoje, o primeiro assunto da semana, o clima tenso entre os poderes. Após a reação do Legislativo e do Judiciário às declarações do presidente Jair Bolsonaro de que as eleições podem não ocorrer caso não exista um sistema confiável, não arrefeceu no fim de semana e tende a permanecer pelos próximos dias.
Na sexta-feira, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, disse que não aceitará retrocessos à democracia e que quem agir nessa direção será considerado inimigo da nação. Também na sexta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que qualquer tentativa de impedir a realização de eleições em 2022 configura crime de responsabilidade. Foi um grande falatório no final de semana, né, desembargador Calandra? A fala mais contundente, aí, mais reprovada, né, de forma unânime entre os grupos políticos, foi a do tenente brigadeiro do ar Carlos Almeida Batista Júnior, o comandante da Aeronáutica, que disse que as Forças Armadas têm base legal para agir, sem deixar claro qual seria a ação e contra quem, né? Como é que o senhor tem observado esse episódio desde sexta-feira? Doutor Calandra? Bom, em primeiro lugar, Sim. eu acho que algumas coisas ocorreram e a gente tem que procurar olhar para a história, né? O nosso presidente, ele foi vítima de um atentado. Quem leva uma facada, uma faca de caça na barriga e uma rodada dentro na cavidade abdominal e passa pelo que ele passou, evidentemente é alguém com certos traumas, com certos fantasmas, que a gente tem que respeitar a trajetória dele. Do nada chegou a presidente da República, graças a esse atentado e ao voto da maioria dos brasileiros. Então, eu não me surpreendo com nada mais que o presidente Jair Messias Bolsonaro possa dizer. Eu conheço pessoalmente e de modo bem intenso, porque como presidente da MB e como presidente da APAMAS, foram 6 anos frequentando a Câmara Federal em todos os seus... Sim. Até escrevi um livro que chama Meandros do Congresso Nacional. Nem é mais disponível hoje em dia em meio físico, mas esse livro, junto com o ex-presidente Michel Temer, conta um pouco a história de tudo isso. Eu acho que essa questão de voto de papel ou voto digital, eu fiz o primeiro projeto para apuração eletrônica de eleições e para votação eletrônica de eleições. E o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na ocasião, era um mocinho, tinha 30 e poucos anos, né? E eu e o Luciano Bach, da Itautec, construímos um programa para apuração eletrônica de votos, para acabar com aquilo que eu achava um tormento, que era o voto de papel, que originava fraudes, que originava toda uma série de inconvenientes. E nós implantamos definitivamente a eleição por meio digital e tem sido uma modernidade invejada por muitos países do mundo. O que o presidente Bolsonaro defende não é a volta para o voto de papel. O que ele tem explicado que ele quer é que, além do voto digital, haja uma urna à parte que, se houver uma dúvida, possa ser checada. Nós vivemos numa época que as máquinas se humanizam e os homens se maquinizam. Então, como dizia Paulo Bonfim, eu acho que nós não temos que voltar atrás, Mauro, nós não temos que voltar atrás. Eu queria saudar também o Marcelo Lima e o nosso querido que está conosco, o Daniel Annenberg, que foi o homem da evolução no Detran, né? Esse Detran teve alguma evolução, nós temos que bater continência para o Daniel Annenberg. Foi um pioneiro, aplicou, era um verdadeiro galã de cinema, continua sendo aí com esses olhos claros dele, né? E ele pagou com a sua juventude, com o seu empenho, a modernização do Detran de São Paulo, que hoje é uma repartição totalmente informatizada, não tem mais tanta burocracia como tinha. Eu acho que Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso, Rodrigo Pacheco hoje presidindo o Senado, Luiz Roberto Barroso, anterior advogado, né, Alfredo, um brilhantíssimo advogado na área do direito constitucional, que se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal, estão estabelecendo um diálogo um confronto que não precisa ocorrer, Marcelo, porque, na verdade, o sistema digital ele veio para ficar.
e eu conheço o TSE internamente, os sistemas de checagem, todos os partidos políticos têm porta aberta para impugnar, para falar, para fiscalizar. Então, não existe Sim. essa possibilidade. Mas, se quiser, o Jair Bolsonaro, que o voto seja impresso, e se o Brasil tiver recurso para jogar florestas no lixo, em pleno século XXI, eu acho que isso é uma questão de possibilidade. Eu não acho que eleições são fraudadas a partir das urnas eletrônicas. O que pode ocorrer de fraude está em uso indevido de palavras, em absolver pessoas condenadas indevidamente, destruindo todo um processo sem uma justificativa clara. Esse é o problema, né? Polarizar uma eleição entre quem está sentado na cadeira de presidente e alguém que foi cassado por ter cometido comprovadamente crimes, que passou por 4, 5 instâncias e, de repente, virou anjo do céu. Eu não duvido que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, possa ser uma boa pessoa, mas politicamente, criminalmente, ele passou por todas as instâncias e recebeu condenação. Então, o que eu digo, e falo isso mais com o meu colega, Alfredo Scaff, porque é técnico na matéria e hoje está no tribunal também, e sabe que um tribunal, quando decide, tem que bater o carimbo e assinar embaixo. Nós não temos aqui juiz sem rosto, todos nós temos rosto, tanto atuando na advocacia como na magistratura, e aquele que é responsável por um veredicto assume a responsabilidade por aquilo que decidiu. Eu homenageio a defesa do presidente Lula por tudo que fez, de modo particular, o nosso colega Cristiano Zanin, que é um esforçado, Roberto Teixeira, também um gigante na defesa, mas eu acho que se nós temos um sistema, respeitar esse sistema, não é tudo que nós temos. Eu estou falando demais, Mauro, desculpe. Eu acho que a gente não pode falar muito comprido aqui. Eu acho que não há motivo para fraude. A checagem no TSE sempre acompanhei, sempre foi feita de portas abertas. Onde está o homem tem um erro, mas vamos encontrar os errados, não destruir um sistema que funciona. Daniel Annenberg, para sua avaliação, vamos falar do ponto de vista técnico mesmo. Você, como uma pessoa da tecnologia, da inovação, que idealizou o Poupa Tempo, toda essa conversa em torno da urna eletrônica, comprovadamente eficiente e segura até aqui, nunca houve nenhuma dúvida em relação a nenhuma eleição realizada desde 1996, e toda essa conversa de que ela não é auditável, de que pode haver fraude, sendo que a gente conhece o sistema, né, da Zerésima, boletim de urna, tudo que acompanha todo o processo para a gente ter certeza da lisura, né? Olha, é importante deixar claro, Mauro, boa tarde de novo a todos, dizer obrigado, doutor Calandra, pelas palavras, muito obrigado. Eu concordo inteiramente com o doutor Calandra. Primeiro, as urnas são auditáveis, as urnas foram desenvolvidas, aliás, é um exemplo do que o Brasil faz bem, como o imposto de renda online, como o Poupa Tempo e como vários outros projetos. As urnas eletrônicas são um exemplo para o Brasil. Aliás, eu não vejo sentido o presidente questionar se ele foi eleito há muitos e muitos anos com estas urnas auditáveis. Portanto, é um nonsense total. É óbvio, como o doutor Calandra falou, que sempre nós podemos ir melhorando, nós podemos fazer mais para frente. Agora, o custo de você imprimir o voto eletrônico é gigantesco e a sociedade precisa discutir isso precisa ser discutido pelo Congresso Nacional para ver se vale ou não vale a pena. Eu não tenho dúvida que as urnas falam o que a população vota e vai lá e coloca o seu voto na urna. Portanto, eu acredito muito nas urnas,
Acho que o presidente está estendendo uma corda que não faz o menor sentido. Nós podemos ir melhorando gradativamente essas urnas eletrônicas. Não acho que dê tempo para as próximas eleições, mas ele não pode simplesmente chegar e falar que ou acontece do jeito que ele quer ou não temos eleições. Isso é o fim da picada. Nós prezamos a democracia e nós queremos votar. E isso é fundamental. Então, eu concordo também com as palavras, tanto do presidente do Congresso, como do presidente do TSE e de muitas outras pessoas, né? Vários magistrados, o doutor Calandra colocando de forma clara, nós podemos sempre estar melhorando. O ser humano está em constante melhoria e a gente pode conseguir serviços eletrônicos cada vez melhores. E a gente vê isso na nossa sociedade. O que não dá é para a gente ficar desconfiando de algo que é auditável. É desconfiar e dizer, ou é desse jeito, ou eu não brinco mais. O presidente não pode falar isso. Isso ele acirra e coloca muito mais lenha na fogueira em algo que não precisa, porque as urnas são confiáveis. Isso tem sido demonstrado ao longo dos últimos anos. Doutor Alfredo Scaff, para falar dessa lenha da fogueira, a declaração especificamente do presidente Bolsonaro de que se as eleições não ocorrerem da forma que ele quiser, não nas palavras dele, mas ele quis dizer isso, né? Se não ocorrerem da forma que ele quiser, não vão ocorrer. E na sequência, aí, na esteira das manifestações, do tenente brigadeiro o Almeida Batista Júnior, que é o comandante da Aeronáutica, dizendo que as Forças Armadas têm base legal para agir, sem deixar claro o que seria essa ação e contra quem, né? Olha, Mauro, eu gostaria de fazer das palavras do Calandra, meu colega, as minhas palavras e complementar com o seguinte. Em primeiro lugar, nós precisamos respeitar a Constituição. Esse é o principal de tudo. Em segundo lugar, preservar a vontade e a independência dos poderes. Se a questão do voto impresso, que seria uma mera conferência de quem votou, passar no Legislativo, no Parlamento, tem que ser implementado porque essa é a vontade do povo. O povo fala pelo Parlamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu vejo que há uma falha de comunicação da presidência da República muito grave desde o primeiro dia de governo. Isso é uma coisa que eu tenho alertado o presidente da República até pelas redes sociais, porque eu quero o bem do meu país, independente de quem seja o presidente da República. Obviamente que o Jair Bolsonaro não disse que ele vai barrar as eleições. Ele quis dizer que se houver uma vontade popular administrada pelo parlamento e que haja aprovação de um voto que seja auditável via papel, via uma impressora que imprima o seu voto, tanto quanto a aposta sua na lotérica, isso tem que ser implementado. Obviamente que ele, como parlamentar, durante 7 mandatos, ele tem que respeitar a vontade do Congresso. Se isso não passar no Congresso, não vai ser implementado. E eu acho que essa é a principal forma da gente encarar essas coisas. Existe uma falha de comunicação muito grande no governo federal. E acaba isso gerando uma tensão desnecessária. O que a gente precisa, no momento, é pacificar o país. Nós estamos saindo de uma pandemia. A gente precisa de união, de pacificação social, das pessoas inteligentes desse país, que são muitas, darem as mãos para que tudo dê certo. A gente não precisa de conflito, a gente precisa respeitar a lei. Marcelo Lima, seu entendimento como cidadão, como eleitor, aquele que vai lá e aperta o botão da urna e vê o seu voto lá depositado eletronicamente. Então, é o que eu posso falar como eleitor, como cidadão Sim. E como leitor de jornais, né? Não sou do meio político, mas a discussão toda me parece muito mais criada para conturbar do que para apaziguar os ânimos, né? Esse sistema eleitoral brasileiro tem sido elogiado no mundo inteiro há muitos anos, a velocidade de apuração, a falta de reclamação de problemas quanto aos resultados, né? A gente não tem notícias nenhum. O presidente ele tem demonstrado ao longo do tempo uma grande admiração pelo ex-presidente americano, o Donald Trump. Eu me lembro, 1 ano antes das eleições americanas, o presidente Trump já anunciando que haveria fraude nas eleições. E está me parecendo, novamente, vendo aqui de fora, me parece uma estratégia muito parecida de já começar a preparar o caminho
para talvez um possível resultado negativo que venha no ano que vem, e é o que as pesquisas têm demonstrado aí, pelo menos as últimas. A gente sabe que a gente está muito longe ainda da eleição, essas pesquisas mudam muito, mas os resultados não estão, pelo menos de agora, não estão sendo bons para o presidente, e talvez seja uma maneira de já preparar uma saída. Espero que o resultado não seja o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, que foi aquela invasão no Congresso no dia 6 de julho, porque foi um trauma que aconteceu lá que a gente realmente não gostaria de ver ser repetido aqui. Muito bem, minha gente. 12h21, segue o programa Gente que Fala, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e você também nos acompanha pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Forças de segurança, em conjunto com a vigilância sanitária, encerraram na madrugada de sábado diversas festas clandestinas em São Paulo. Esses eventos privados reuniram centenas de pessoas sem máscaras em meio à pandemia da Covid-19. O que ganhou maior repercussão, minha gente, reuniu cerca de 500 pessoas com ingressos de até R$ 1.600, com o show de uma famosa dupla sertaneja, e foi realizada, doutor Alfredo Scaff, em um grande escritório de advocacia aqui nos Jardins, em São Paulo. Como é que você avalia um escritório de advocacia sediando uma festa clandestina no meio de uma pandemia? É lamentável, porque nós, operadores do direito, temos que dar o exemplo, né? Eu vejo nesse ponto lamentável, o colega se equivocou demais. Será multado, eventualmente, pode até ser representado no Tribunal de Ética por uma questão fora da advocacia, mas ele, obviamente, desrespeitou uma norma sanitária. Eu só gostaria de fazer uma emenda, que eu acho que é exatamente isso que a fiscalização tem que fazer, mas não fechar um restaurante que o garçom que precisa trabalhar está com 2 máscaras na cara e todas as mesas têm um álcool gel. É isso que eu vejo. Eu acho que é desproposital você tratar todo mundo da mesma forma, né? Nós temos um princípio que é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Então, nós precisamos... eu vejo que o governo do Estado precisa regrar a conduta. Esse tipo de conduta de festa é reprovável por 100%. Obviamente que isso aí é o mote da contaminação, né? É o mote da irresponsabilidade. Agora, você fechar pessoas que trabalham, né? Pessoas que produzem, pessoas que conduzem a economia e os próprios impostos do governo, eu acho que isso é um pouco exagerado e precisa ser revisto diariamente. Eu acho que as pessoas que trabalham, que estão no metrô, que estão no ônibus, não estão fazendo festa e têm que ser tratadas de uma maneira diferente. Interessante também, né, doutor Alfredo Scaff, os subterfúgios que são usados, né, que são arrumados para esse tipo de situação. A dupla sertaneja em questão lá, Matheus e Cauã, contratada para essa festa, a assessoria declarou que eles foram chamados para uma reunião, para uma festa ali para familiares, não era nem uma festa, assim, uma confraternização para familiares e amigos, algo pequeno, que não teria cobrança de nada. E aí a gente é surpreendido com ingressos de até R$ 1.600, ou seja, é difícil, né? É muito difícil, é uma sequência de erros, né? Eu vejo que aí o estelionato moral, nesse caso aí, cada um que avalia de uma forma, né? Quem comprou ingresso e pagou para entrar vai ter que responder, eventualmente, da mesma forma. Eu acho que é uma sucessão de erros, né, Mauro? Isso precisa ter a nossa fiscalização, o PROCON, o Ministério Público, a Polícia Civil em cima, porque a pandemia ainda não acabou, a gente tem que tomar todo cuidado e preservar o seu colega, né? Preservar a coletividade, todo mundo está se cuidando, e esse é o tipo de coisa que a gente não pode admitir. Para falar, doutor Scaff, do que ocorreu no Guarujá no final de semana em relação à sua campanha, à presidência da OAB? Olha, muito obrigado pela oportunidade. Nós somos ainda pré-candidato, né? Eu acho um absurdo falar pré-candidatura, porque a democracia já não permite mais isso. Eu acho que a gente precisa se declarar o quanto antes a qualquer posicionamento que seja democrático. Mas, respondendo a sua pergunta, Mauro, a nossa missão está indo muito bem. Os líderes do litoral estão conosco, gostam da nossa proposta, sabem que a gente é a verdadeira mudança. Nós não somos mais do mesmo. Nós queremos uma OAB suprapartidária, uma OAB voltada para os colegas e que seja transparente e eficiente. Nós precisamos de transparência. Tudo que é feito na vida, tudo que você administra, você precisa provar e comprovar
transparência e você tem que ser eficiente. Você não pode ser líder de uma classe de 400 mil formadores de opinião se você não prega a eficiência e, obviamente, trazer benefícios para os colegas que sejam de lei, que sejam normais, que sejam da classe, que é o respeito, que é a dignidade, a valorização, e é isso que a gente quer. A gente quer trazer o OAB para a normalidade. O que é prioridade entre os colegas, doutor Alfredo? Olha, a prioridade, Mauro, se resume numa palavra: respeito e mercado de trabalho. A advocacia está muito abandonada, Mauro. Ela está muito desgastada, está desprestigiada, e eu tenho um projeto de lei que eu encaminhei ao Congresso Nacional, já está sob análise, que diz que todos os atos condominiais, para ser registrados, eles precisam de um visto de um advogado. Sabe por quê, Mauro? Que eu propus isso, mesmo fora da OAB? Porque você tem 1/3 da população brasileira morando em condomínios. E o ato condominial, ele é eminentemente jurídico. Nós não podemos deixar que outros profissionais se abocanhem dos atos privativos da advocacia. Então, isso é só uma pitada do que eu pretendo fazer na OAB, recuperar a dignidade, a valorização da advocacia e também conversando com os poderes, como o doutor Henrique sempre fez na AMB. Tem que conversar com o legislativo, tem que conversar com o executivo, não importa quem está lá. A OAB representa não só os colegas advogados, mas a sociedade civil, e o diálogo tem que ser permanente. E os atos condominiais não são vistos com essa figura, uma figura jurídica, e dessa forma, por não serem vistos assim, por isso não tem advogados assinando? Não, pelo contrário, Mauro. É exatamente a ineficiência e a apatia da OAB que faz com que outros profissionais acham que possam fazer os atos jurídicos. Então, esse Ctrl+C, Ctrl+V é muito perigoso. Você vê em algumas convenções condominiais assim, item 3, da piscina. Não existe piscina. Então, isso, na verdade, é um exemplo muito pequeno do que está acontecendo. Eu acho assim, você é corretor de imóvel, você tem que fazer um curso para ser corretor. Você é contador, você tem que fazer o curso de ciências contábeis. Você é engenheiro, você tem que fazer engenharia. Advogado não assina planta de prédio. Advogado não obtura dente de ninguém. Agora, ato jurídico é privativo da advocacia. 12h28, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Pessoal, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, 30 segundinhos, a gente está de volta com a sequência aqui da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também com o programa Gente que Fala. Daniel Anenberg, olha, a Fundação Vanzolini vem realizando uma série de encontros virtuais com prefeitos para debater inovações que podem transformar as cidades e melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Os webinars mensais discutem, entre outros temas, a chegada da tecnologia 5G, sustentabilidade e inovações na saúde, educação, assistência social e mobilidade, além de outros temas que visam o uso de dados estratégicos para tomar decisões políticas públicas. Daniel, como é que a gente inova na gestão municipal? O que é preciso? Claro, além de dinheiro, né? Bom, além de dinheiro. Mas antes, eu só queria fazer um comentário sobre a festa também, dizendo o seguinte: é um absurdo o exemplo que parte da nossa sociedade dá para outras pessoas. Aliás, um mau exemplo vem da presidência da República. O pior presidente da história desse país, que é o senhor Jair Bolsonaro, que não usa máscara, que dá mau exemplo, que é negacionista, que é contra as vacinas. Enfim, não é possível que, no meio de uma pandemia, as pessoas acham que seja razoável fazer uma festa desse tipo,
Não é possível. É justamente o que a gente tem que dar de mau exemplo, precisa punir esse tipo de pessoas. Então, eu só queria deixar claro que não é possível que a gente tenha exemplos como esse na nossa sociedade, e o exemplo vem de cima. O presidente da República dá o péssimo exemplo. Voltando aí à sua pergunta, que eu acho que é muito importante, como é que a gente faz para inovar? A gente faz usando os bons exemplos. Tem muitos bons exemplos no Brasil de inovação, de melhoria do atendimento ao cidadão. O doutor Calandra falou, quando eu fui presidente do Detran, eu iniciei, nós tínhamos 2 serviços eletrônicos, eu saí, tínhamos quase 30, e continua melhorando. Não é porque eu saí, tem muita gente fazendo coisa melhor. As prefeituras, nós temos exemplos maravilhosos de prefeituras, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil, que inovam, que colocam mais serviços eletrônicos. Aliás, citar um exemplo até do governo federal, o GovBR é um bom exemplo para mostrar que mais serviços públicos precisam ser digitais. Nós precisamos só ter, ao mesmo tempo, inclusão digital, porque senão muita gente fica para trás. E essa experiência que nós temos da Fundação Vanzolini com a Associação Paulista de Municípios, nós estamos indo para o 3º webinar, toda a última quinta-feira do mês, das 10 ao meio-dia, para falar sobre isso, inovação na área pública. Como é que a gente inova? Começamos com Cidade Inteligente, foi o primeiro webinar, o segundo foi na área de educação, e o terceiro vai ser agora, dia 29 de julho, às 10 da manhã, em que a gente vai falar sobre desenvolvimento social, com a secretária do Estado, Célia Paz, com o ex-deputado federal, Floriano Pêssaro, em que a gente vai discutir como inovar nessa situação, que não é fácil. Você ter dinheiro é uma coisa, como você falou. Outra coisa é a gente inovar aprimorando a legislação, simplificando procedimentos. Quanto mais a gente desburocratiza o país, melhor é para todo mundo. Isso combate a corrupção. Então, é muito importante que a gente possa saber como inovar, e aí eu convido a todos para ver isso no próximo dia 29, às 10 horas da manhã, e continuar nos acompanhando nesses webinars, porque tem muita coisa para inovar e tem muita gente fazendo coisa muito legal nesse país. Na área social, Daniel Annenberg, o que é inovar? Seria, por exemplo, fazer uma consolidação de leis existentes, como você mesmo destacou, tem muita lei, e às vezes a gente vê que tem muita lei que não tem necessidade, muita lei já ultrapassada, isso acaba naquele caldo de burocracia. E aí a necessidade, por exemplo, da tecnologia para ajudar a levantar o que tem e fazer a consolidação das leis. É por aí? É por aí e mais, né? Eu não sou jurista, não sou advogado, eu gosto sempre que os advogados falem sobre isso, podem falar muito melhor que eu. Mas eu fui vereador da cidade de São Paulo, a gente vê o que tem de lei que não serve para nada e que a gente pode simplificar. Mas não é só lei, por exemplo, a gente começar a ter integração de bases de dados. Né? Por exemplo, quando a gente fala de primeira infância, que é uma questão importantíssima, não adianta só conversar com o pessoal da educação. Isso você precisa conversar com a área da saúde, com a área do desenvolvimento social, né? E com outras áreas, porque isso tudo é integrado. E uma das coisas que a gente, infelizmente, no Brasil é muito forte é que a gente trabalha por caixinhas, né? A gente, muitas vezes, a base de dados da educação não conversa com a da saúde, que não conversa com a de transportes e assim por diante. Se a gente conseguir integrar melhor essas bases de dados, a gente otimiza recursos e a gente faz com que as pessoas que estão lá na ponta e que precisam do serviço público possam ser melhor atendidas. E essa é uma das medidas fundamentais, integrar a base de dados, simplificar a legislação e muitas outras inovações que a gente pode fazer na área social, sem sombra de dúvida. Dá para imaginar quando São Paulo será uma Smart City, uma cidade inteligente? Olha, começou, Mauro, é um processo, não é fácil. A gente ampliou, por exemplo, quando eu fui secretário de Inovação e Tecnologia, de 120 pontos de Wi-Fi, hoje tem mais de 300. A gente também aumentou os Fab Labs, são laboratórios de fabricação digital, colocou mais de 500 serviços para virarem serviços eletrônicos, implantou o Descomplica nas prefeituras regionais, que é o poupa-tempo municipal, simplificou a abertura de empresas. Para vocês terem uma ideia, até 2017, para abrir uma empresa na cidade de São Paulo, levava mais de 100 dias. Você tinha que ir na Receita Federal, na Junta Comercial, na Prefeitura e tudo presencialmente. Hoje você consegue fazer isso de forma eletrônica e em 3 dias eu ainda acho muito. Você vai para Londres, você vai para outros lugares, você faz em algumas horas.
Ou seja, veja, é possível, com serviços eletrônicos, ir desburocratizando, porque não adianta só jogar tudo no meio eletrônico, vira e-burocracia, tá certo? A gente precisa rever processo, rever legislação, simplificar e aí informatizar. Eu não tenho dúvida que esse é o caminho, a cidade de São Paulo está nesse caminho, mas é um processo. A gente não pode, que nem cidades na China, na Coreia, que você começa a cidade do zero e cria ela maravilhosamente bem. Aqui já existe uma cidade com todas as demandas, os defeitos, as virtudes. A gente precisa ir melhorando essa cidade com inclusão digital, serviços eletrônicos e outras coisas. São Paulo está no caminho, mas leva tempo para chegar nisso. Doutor Calandra, na justiça também a gente tem aí esse sonho de consumo, né, de ver tudo isso andando de uma forma mais moderna, né? A gente, claro, hoje em dia já acompanha por aplicativos, o andamento de ações das mais diversas e tal, mas tem muita coisa para fazer nessa área, né? Eu queria, com a sua permissão, Mauro, meu amigo Bernardo Cabral... Algum problema no seu áudio, doutor Calandra? Meu amigo Bernardo Cabral, que foi senador da República, ele me escreveu um livro e me mandou. Eu não sei se você está ouvindo, está bem? Aconteceu algum problema com o seu áudio. A sua imagem está ok, mas está muito baixo o seu áudio, doutor. Isso aí, vamos tentando aqui. Será que dá para consertar daí? Deixa eu seguir com o doutor Alfredo e aí a gente vê o que acontece aí com a sua conexão. Talvez seja o ideal sair e voltar de novo. Teve algum problema, realmente, acho que só essa é a solução. Vamos lá, doutor Alfredo, vamos debater essa questão aí enquanto a gente aguarda a melhoria do sinal do desembargador. Vamos lá. Tá, com relação a essa assim. A pergunta da informatização do judiciário, ela precisa ser compartilhada com a advocacia. Imagine só, Mauro, você não pode implementar mudanças radicais, e que são boas, obviamente, que são todas eletrônicas, como o peticionamento eletrônico é muito bom, os recursos hoje todos eletrônicos, mas você tem alguma fatia da advocacia que não estava acostumada com isso, o que gera uma certa tecnofobia. A gente chamou esse nome de uma fobia tecnológica. Então, precisa de um diálogo entre a OAB e o judiciário para que isso chegue na advocacia com uma leveza, com um certo dinamismo, com uma flexibilidade, e não simplesmente jogar isso para que todo mundo se acostume durante o tempo, porque isso pode gerar, obviamente, um prejuízo processual, não só para os advogados, mas como para as partes, né? A gente está preocupado muito mais com os nossos clientes do que com a nossa, obviamente, com a nossa agilidade. A nossa agilidade é para os clientes. Então, eu acho que isso, que não existe hoje, Mauro, deixo claro para você, esse diálogo não existe, a gente precisa retomar isso, e o Poder Judiciário, com certeza, está aberto para esse diálogo, e é o que precisa acontecer. O verdadeiro presidente, o verdadeiro líder, ele dialoga diariamente para resolver problemas, e é isso que a gente precisa. Mauro, deixa eu só fazer um comentário em cima do que o doutor Alfredo falou. Eu concordo com ele. Uma das coisas importantes é o aculturamento digital. As pessoas, não é da noite para o dia que elas se acostumam a uma nova forma. A gente está vendo aqui, né? Antes a gente estaria numa mesa discutindo isso ao vivo. A mesma coisa com os serviços eletrônicos, sejam privados, sejam públicos. Nós precisamos ajudar a população, que nem aquela questão que a gente tinha 30 anos atrás, lembra? Quando começou a ter os caixas eletrônicos e a gente ia ao banco, todo mundo ia ao banco, e a gente não sabia como usar. E tinha a mocinha Bradesco, Itaú, que nos ajudava. Aos poucos, a gente precisa ter na área pública, e eu não tenho dúvida que na área jurídica, pessoas que nos auxiliem para que a gente possa, aos poucos, ter esse aculturamento digital, letramento digital, para saber como usar esses novos serviços. E isso não é da noite para o dia. O doutor Alfredo tem toda a razão nesse sentido. Está refeita a conexão aqui do doutor Calandra. O doutor está nos ouvindo, está nos vendo? Está bem? O som está bem, Mauro? Está baixo ainda, mas vamos tentar, bem brevemente. Tá. Eu queria só recordar uma frase do Bernardo Cabral. Sim. A cidadania pode perder-se pela omissão de uns, indiferença de muitos e apatia de quase todos. Um pensamento do Bernardo Cabral, que foi senador da República. Eu queria dar duas pequenas intervenções, Mauro, se for possível.
Vamos lá. Primeiro, sobre essa questão do escritório de advocacia usado impropriamente para uma festividade indevida para a época. Todo remédio tem efeito colateral, não tem remédio que não tenha efeito colateral, né? Então, essa interdição das atividades provoca esse tipo de coisa. Mas eu queria somar aqui com meu colega Alfredo Scaff para dizer que o escritório de advocacia de hoje não é o escritório de advocacia de ontem, porque muitos de nós passamos, eu mesmo estou há 2 anos sem ir no escritório, não sei o que se passa lá. E a realidade dos escritórios de advocacia é que há muita gente como sócio, advogado associado, e se usar impropriamente o prédio físico do escritório, a gente só vai perceber depois que passou, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, dizer que nós não podemos generalizar absolutamente nada. Talvez a maioria dos sócios desse escritório nem saiba desse uso impróprio, vai saber agora pela imprensa, né? Porque nós temos no escritório sócio mais jovem, mais velho, né? É meio difícil alguém na minha idade promover uma festa desse tipo, né? 73 anos vou fazer agora, dia 16. Então, a gente está muito apegado às coisas, às nossas obrigações e sabe qual a consequência de transgredir as normas especificadas. Estava vendo o Marcelo aqui conosco e estava lembrando que o meu primeiro emprego foi numa fábrica de equipamentos contra incêndio. Vocês não imaginam quanto pesa um hidrante de combate a incêndio. Na época era muito pesado. E esses equipamentos de sprinkler, que eu tinha que carregar de um lado para o outro. Então, comecei minha vida trabalhando com isso. E queria pedir ao nosso convidado, se for possível ainda, se ele estiver conosco aqui, ele falar alguma coisa sobre a evolução desses equipamentos. Sim, nós vamos falar agora, doutor Calandra. Nessa questão aqui, foi fechado desde 2015, quando sofreu aquele incêndio, grande incêndio, né, o Museu da Língua Portuguesa. Está reabrindo essa semana com esse sistema de proteção contra incêndios revisado pela Associação Brasileira de Sprinklers. A fim de manter o local o mais seguro possível, o museu elaborou um projeto detalhado de medidas de segurança. E uma das principais providências recomendadas pelo Corpo de Bombeiros foi a adoção de sprinklers, os chamados chuveiros automáticos, um dos mais eficientes no controle de incêndios, pois combate as chamas ainda no início, evitando que o fogo se alastre. A questão aí, Marcelo Lima, é que os museus não são muito afeitos ao sprinkler, né? Qual foi o desafio aí de colocar esse equipamento importante, o chuveiro automático, lá no Museu da Língua Portuguesa? Em primeiro lugar, doutor Calandra, é muito bom ouvir essa notícia, depois podemos trocar mais ideias sobre a evolução, que houve muita evolução nesses últimos anos na área de incêndio. A questão do sistema de sprinklers e o patrimônio histórico, e prédios do patrimônio histórico, é muito antigo. Os sistemas de sprinkler, eles existem há praticamente 200 anos, estão em atividade há muito tempo, têm uma efetividade e confiabilidade extremamente alta, mas existe uma ideia de que esses sprinklers de vez em quando abrem e encharcam tudo, né? Os filmes de Hollywood, vocês já devem ter visto vários, em que o mocinho, para fugir de alguma coisa, dá um tiro no sprinkler, o prédio inteiro se inunda de água e o cara sai correndo. Isso não existe, pessoal. É só cada uma daquelas valvulinhas abre em reação à temperatura e somente aquelas que estão imediatamente na área do fogo é que abrem, né? Mas existe essa ideia, existem várias outras ideias erradas, e chegando na questão do patrimônio histórico, existe quem trabalha com obras de arte, quem trabalha com acervos culturais em geral, tem muito medo da umidade, da água, do mofo, de todos os danos que podem ser causados, né? Mas às vezes esquece um pouco o dano terrível que é o incêndio, né?
A gente aqui no Brasil tem um histórico, na verdade, muito ruim de incêndios em edifícios históricos, incêndios do patrimônio. Só para citar alguns casos assim recentes, né? A gente teve aqui em São Paulo o Memorial da América Latina, a gente teve o Museu da Língua Portuguesa, a gente teve o Teatro Cultura Artística, a gente teve que mais? O Liceu de Artes e Ofícios. Todos esses prédios foram completamente destruídos. No caso, no caso do Memorial da América Latina, o auditório foi totalmente destruído, né? E são perdas que a gente não consegue, em muitos casos, repor. Você pode reconstruir um prédio, se você queima uma fábrica, você coloca todas as máquinas de volta. Quando você queima um museu nacional, por exemplo, como foi o caso do Rio de Janeiro, é uma perda para a humanidade, não é nem para a população brasileira, é uma perda para a humanidade. Então, são eventos muito graves que, às vezes, quem trabalha na área vê mais essa possibilidade de um dano por água, como isso sendo o problema, e não um incêndio real como é. Nesse Agora, caso do museu... Mas na hora do incêndio, o bombeiro vai chegar com água, não tem outro jeito, né? Mas a diferença é o seguinte, um sistema de sprinklers, ele vai reagir em 3 a 4 minutos, já vai estar combatendo incêndio. Né? Enquanto que o Corpo de Bombeiros, na cidade de São Paulo, que é um corpo de bombeiros extremamente eficiente, bem preparado aqui no Brasil, ele pode demorar 15, 20 minutos, meia hora para chegar, depende de onde for. Quando se chega nesse momento, o que se faz é basicamente proteger o entorno, porque aquele edifício onde começou o incêndio, ele já está praticamente perdido. Né? Pessoal, eu já vou aqui para as nossas perguntas aqui da audiência e vou pedir bastante brevidade a todos, porque temos 2 perguntas para cada um, tá bom? Marcelo, já que você está com a palavra, eu vou aqui com a pergunta do Eduardo Carvalho, que está acompanhando pelo YouTube, e ele quer saber por que o número de incêndios em hospitais cresceu tanto na pandemia. Há alguma relação ou é coincidência? Pergunta o Eduardo Carvalho. Isso aí a gente acompanha muito, a gente acompanha as estatísticas de incêndios em hospitais e tem visto que o noticiário tem mostrado muito mais notícias este ano passado do que nos anos anteriores. Não existe uma causa específica, mas eu consigo imaginar o seguinte: os hospitais estão trabalhando no limite em todo o Brasil, em todo o mundo, na verdade, mas e sempre que você tem qualquer tipo de edificação, qualquer tipo de ocupação trabalhando no limite, as questões de manutenção, as questões de cuidado, eles ficam são menos cuidadas, vamos dizer assim. Isso aí facilita o início de incêndios. E tem acontecido realmente bastante. E outra pergunta aqui para você, Marcelo. Cristiano Oliveira está com a gente no Facebook e quer saber se um incêndio sempre tem um culpado. O incêndio sempre tem uma causa. Eu não sou advogado, mas você tem o criminoso, tem o culposo, ou o que seja. Sempre tem uma razão dele ter acontecido. Né? Pode ter sido uma falta de manutenção hoje, que daqui a um ano gerou um incêndio. Ninguém vai conseguir identificar a pessoa que causou isso, mas uma causa existe. Não existe o que a gente muitas vezes escuta, que isso aí foi um azar que nós tivemos. Não existe azar no incêndio. Tem sempre uma razão e essa razão pode ser evitada. Andréa Ferretti está com a gente no Instagram. Obrigado, Andréa. Doutor Alfredo Scaff, ela pergunta o que a OAB poderia fazer ou deveria fazer em relação às ameaças do advogado Frederic Wassef contra a jornalista Juliana Dalpiva, que publicou reportagens sobre áudios que ligam o presidente Bolsonaro ao esquema de rachadinha. Olha, eu acho que isso já está previsto na legislação, né? Se ele ameaçou, isso é um crime de ação privada. Ela tem, obviamente, que processá-lo pela ameaça. Eu não vejo nada demais nisso. E, obviamente, se submeter ao devido processo legal para que haja uma punição ou não. Né? Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, Mauro, não é mudar as coisas muitas vezes, é reler as coisas. Né? Então, se faz muita pressão em coisas simples. Né? Eu acho que a conduta não é correta. Se houve uma ameaça, eu acho que isso aí fere a liberdade de opinião, fere a liberdade de imprensa, mas, ao mesmo tempo, acho que quem se sente ofendido tem que tomar as providências.
Então, cabe a providência à jornalista Juliana Dalpiva e não necessariamente alguma ação, alguma atitude da OAB. Não, obviamente que se houver um efeito da condenação com relação à suspensão da advocacia, será analisado pela OAB. Obviamente, se essa pessoa ofendida, além do crime de ameaça que pode ter acontecido ou não, representar na OAB para que haja uma investigação sobre um ato de antiético, também tem que ser instaurado. Outra pergunta aqui, doutor Alfredo Scaff, Ana Maria, bairro do Bom Retiro, pergunta: a Cracolândia também é uma questão de polícia? Eu acho que a Cracolândia é só uma questão de polícia, né? Eu acho que esse nome denigre a cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que produz, São Paulo é uma cidade que dá exemplo, é uma cidade de trabalho, é a maior cidade do Hemisfério Sul. Eu gostaria que esse nome nem existisse em São Paulo. Eu acho que ficam aí teatralizando uma coisa muito grave, que parte de um traficante para um doente usuário de droga. Eu acho que você tem que combater as duas pontas, mas isso é um problema de Estado, é um problema de segurança pública. Jamais uma Cracolândia poderia ser um ponto de referência de uma cidade como São Paulo. Agora, a pergunta minha que eu vou na esteira aqui da Ana Maria. Até onde é uma questão uma questão social? Ela é do Bom Retiro. Bom Retiro, a gente sabe, está muito próximo da Cracolândia, a gente vê ali pelas esquinas pessoas, moradores de rua, e, de uma maneira geral, mas muitos usuários de droga que provêm ali da Cracolândia, né? Olha, Mauro, eu acho que o pessoal do Bom Retiro, ali da Redondeza, está extremamente prejudicado por uma ação que não existe só lá. Você tem dependente de químico em todos os lugares do mundo. Você tem traficantes agindo em todos os lugares do mundo. Agora, o prejuízo econômico, o prejuízo social é quem está ali perto. Eu acho que cabe ao Estado ter pulso firme para acabar com essa história imediatamente. Daniel, seu Jaime do Jardim Bonfilholi, ele está todos os dias aqui com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Ele diz assim, ele não sabe se você tem informação. Ele fala, há planos de expansão de unidades do poupa-tempo nas diversas regiões administrativas do Estado? Não só há, senhor Jaime, mas já está sendo implantado. Nos últimos dias foram lançados aí várias unidades do poupa-tempo no interior. Eu não estou mais no poupa-tempo, eu saí em 2006, já faz 15 anos, mas eu sei que está ampliando e estão se juntando com as unidades do Detran para simplificar e para ter em praticamente todas as cidades do Estado. Outra pergunta para você, Daniel. Vera Lima, também com a gente todos os dias, acompanhando pelo Facebook. Ela quer saber por que há tanta desorganização nas informações sobre a vacinação. A tecnologia não poderia evitar que ficássemos ainda tão dependentes dos erros individuais no preenchimento dessas informações? Pergunta a Vera. A Vera tem razão, Mauro. Eu acho que ainda há muita desinformação. E isso, muitas vezes, a gente precisa trabalhar com democratizar o acesso à informação. Um dos meus primeiros trabalhos na área pública, em 1990, na Prefeitura de São Paulo, aliás, na gestão da Luísa Erundina, foi muito interessante. A gente fez um guia de informações sobre todos os serviços públicos da cidade de São Paulo. Naquela época, em papel. Hoje virou já 156, mas ainda falta muito, a Vera tem razão. Quanto mais a gente conseguir organizar, desburocratizar, democratizar o acesso, melhor para todo mundo. E a informática, a tecnologia tem que ser meio para isso, né? Não como fim, mas como meio para a gente ter cada vez mais uma cidade melhor para se viver. Doutor Calandra, a Marina Galvão está no Facebook perguntando, assim como as indicações ao Supremo Tribunal Federal têm um peso político, as eventuais aprovações ou reprovações pelo Senado também têm. Afinal, todas as indicações têm que passar lá pela sabatina, né? Não haveria algum meio disso ser evitado? Pergunta a Marina. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Marina pela pergunta e dizer que não há como evitar a sabatina. O que tem que haver é um critério na escolha. Hoje o critério é a vontade do presidente da República, e isso traz uma série de inconvenientes. A AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, apresentou na minha gestão e continua apresentando projetos para aperfeiçoar o sistema. Não pegar uma pessoa e jogar numa cadeira de ministro do Supremo sem ele ter uma prévia experiência na profissão de julgar.
por mais que seja um ilustrado jurista, né, se ele tiver, contudo, além de ser um notável jurista, ser um bom juiz, isso ajuda na aprovação pelo Senado. Escolher alguém porque é terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente ateu, não é fundamento para a escolha de ninguém. De sorte que nós vamos passar por um sufoco danado com a indicação que o nosso presidente Jair Bolsonaro deve fazer, e isso vai trazer um confronto com o Senado, porque muitos senadores irão rejeitar, não porque o nosso advogado da AGU, André Mendonça, não seja preparado, mas porque ele está sendo indicado não como um grande jurista, mas como uma pessoa terrivelmente evangélica, cumprindo uma promessa que o presidente não deveria ter feito. E outra pergunta bem rapidinho, desembargador Calandra Silvia Azevedo, no Instagram, quer saber quais são os grandes gargalos do judiciário brasileiro e se algum deles teria uma solução razoavelmente simples. Bem rapidinho, doutor. Eu acho que o judiciário brasileiro tem feito o impossível. Em matéria de tecnologia, o Daniel tem acompanhado, o Marcelo também, o Alfredo também, e nós temos feito a substituição de tudo que é de papel por meio digital. Aceleramos muito os processos. Mas tem coisas, nós trabalhamos com a vida e a liberdade das pessoas, antes de nascerem e depois de morrerem. Portanto, nós não temos como fazer muitas coisas como se fosse fabricar uma bolacha ou uma pizza. As coisas, às vezes, demoram um pouco mais para acontecer. Mas dentro do que é possível, e cumprimentar o presidente Geraldo Pinheiro Franco, São Paulo está como o tribunal que mais produziu decisões no Brasil e no mundo, em termos de rapidez e eficiência. Nós criamos um juizado especial que atende o povo de um modo geral, né, Daniel? Você acompanhou nossos primeiros passos com Kazuo Watanabe e outros heróis. Nós fazíamos isso fora do expediente, sem ganhar absolutamente nada a mais, além daquilo que a gente ganha. Então, o Tribunal de Justiça, Silvia, tem feito o possível. Uma das coisas, e falando agora para o Daniel, que é um inovador, e para o Alfredo, que um dia vai ser presidente da nossa entidade maior, eu acho que nós temos que inovar, por exemplo, toda a parte de execução fiscal, que não envolve a intervenção de um juiz, que é pura cobrança de um débito que não foi pago, teria que acontecer no plano do executivo, e não criar bilhões de processos para a gente tomar conta. Hoje, muito bem. Só para completar, Mauro, o tempo está esgotando. O maior número de processos de execução de débitos federais está na Justiça Estadual, não está na Justiça Federal. E sobrecarrega os nossos quadros, porque todo governante, para fazer bonito para o Tribunal de Contas, seja ele federal ou estadual, chega no fim de uma gestão, pega tudo e manda para o juiz para ver o que o juiz faz com aquele passivo imenso de trilhões de reais. Pessoal, nosso tempo já se esgotou, vamos aqui botar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Não dá tempo para as despedidas de cada um. Eu vou agradecer aqui em nome da equipe do programa Gente que Fala, o doutor Henrique Nelson Calandra, desembargador, ex-presidente da APAMAGES, da AMB também, o Daniel Anenberg, foi vereador aqui em São Paulo, secretário municipal de Inovação e Tecnologia, ex-presidente do DETRAN, o doutor Alfredo Scaff Filho, advogado, palestrante, ex-delegado de polícia, e também o Marcelo Lima, diretor-geral do Instituto Sprinkler Brasil. Muito obrigado, minha gente, pela presença de vocês nessa edição. Na mesa de som com a gente hoje, o Sérgio Souza, cuidando da nossa sonoplastia. Ele também é um gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você sempre, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Antes do tchau final aqui, você fica na sequência com o Dermeval Pereira, apresentando o programa Sociedade em Foco na Rádio Trianon, até as 2h. E a partir das 2h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. Minha gente, muito obrigado pela audiência. 1h e 1 minuto. Até amanhã. Tchau.